Fala aí galera, salve salve. Mais um momento, tamo junto nessa aqui. Hoje vamos estar abrindo mais uma live aí. Mais uma introdução da palavra de Deus, da palavra milagrosa, né? Da palavra profética, onde tem Jesus, onde tem Simão, onde tem os ladrões que foram crucificados com Jesus. Ali na cruz, não estava só Jesus na cruz, tinha mais dois ladrões ali também com ele, né? Mas Jesus, se você for acompanhar essa passagem aqui hoje, ele foi preso, crucificado inocente, simplesmente inocente. E aqui nessa passagem hoje, a gente vimos que precisaram também de Simão para estar carregando a cruz, porque Jesus não estava mais conseguindo, porque se encontrava tão pesada, era uma madeira bem grossa, pesada mesmo, e judiaram dele, né? Como ele não conseguia carregar mais, chegou a um certo ponto que tiveram que chamar uma pessoa que esteve ali olhando, observando Jesus carregando, né? E essa pessoa era Simão, o pai de Alexandre e Rufo. Pegaram ele para carregar a cruz. E aqui também menciona que aonde Jesus foi crucificado chama Golgotá, quer dizer lugar da caveira. Tinha um nome também ali específico, né? E os soldados, como Jesus estava com muita sede, né? Deram para ele uma mistura de vinho com um calmante chamado mirra. Mas Jesus, ele não bebeu. Ele não aceitou. Como a palavra de Deus aqui também ela menciona. E menciona também que os soldados, eles rasgaram, repartiram as roupas entre si, tirando no dado quem iria fazer isso com Jesus. Então realmente foi um sofrimento para Jesus. Desde quando ele começou praticamente a falar de Deus, né? Porque sempre caçaram Jesus. E quando ele começou a falar de Deus, quando ele começou a falar dos milagres, quando ele começou a falar de cura, libertação, expulsar demônios, aí a caçada continuou mais. A vontade dos líderes prender ele foi maior, porque ele começou a fazer milagres. Então, eles queriam realmente matar Jesus. Só porque ele era bom. Só porque ele amava o povo. E a inveja é muito grande. E aqui também, a gente vai entender também, não só o crucificamento, né? Também tinha um tabuleiro que colocaram ali onde estava Jesus, né? Eram 9 horas da manhã e colocaram um tabuleiro, uma tabuleta chamada, escrito, acusação contra ele, o rei dos judeus, né? Que é Jesus Cristo, né? E eles não queriam nem saber, simplesmente queriam pregar ele na cruz, fazer sofrer e zombarem dele, né? Como eles já zombaram aqui no comecinho também. E até os ladrões que estavam ali na cruz também começaram a xingar Jesus. Então, realmente, até quem estava preso xingou Jesus e nem sabia da história. Nem sabia que ele era o filho de Deus, né? O Messias, né? Então, Jesus ele foi crucificado inocente. Se vocês não conhecem essa passagem, eu já fiz muita introdução falando sobre isso, né? E os chefes das leis, os que comandavam ali, né? Os soldados, né? Eles falaram para Jesus assim: se realmente você falou uma vez que destruiria o templo, né, de Deus, fazeria isso, reconstruiria em 3 dias, então você desce daí de cima, se você realmente é o Filho de Deus. E eles caçoavam de Jesus, né? Se você é Filho de Deus, você salvou o mundo, salvou o povo, então você vai conseguir também se salvar daí de cima. Eles riam, eles zombavam de Jesus. Isso era o chefe dos sacerdotes. O mestre das leis também caçoava dizendo isso. Olha só, Messias, o rei de Israel, desce agora da cruz. Se você descer,
nós vamos crer que você é o Filho de Deus. E eles realmente insultavam Jesus, xingavam Jesus. Mesmo ele ali com as mãos presas, né? Pregadas, mão, o pé. E mesmo assim eles caçoavam de Jesus. Para vocês verem que a maldade era tanta que só não bastava só prender lá ele, lá em cima. Não bastava só isso. Tinha que eles, né, caçoarem, humilharem, fazer o que fez com o mestre. E realmente eles eram ruins. Eles eram ruins. Se fossem pessoas boas, tirariam dali Jesus, defenderiam dali Jesus e apoiavam Jesus. Eles não iriam fazer isso. Eles queriam mesmo era matar Cristo. É o que eles queriam muito fazer. Então, aqui já foi uma introdução com palavras de Deus. A história de Jesus, a gente precisa entender. Quando eu falo que são histórias maravilhosas, né? Estou dando aqui alguns exemplos, né? Eu falo de história maravilhosa é porque existiu um homem chamado Jesus que praticamente ele deu a vida por nós. É uma história maravilhosa. Você dá a vida por alguém. Você ter esperança que alguém possa ser salvo. Você ter esperança que alguém vai melhorar. Então, a história é maravilhosa porque teve alguém que deu a vida por mim e por você. Então, não falo que a história é maravilhosa pelo sofrimento dele, pela morte dele. Não. Eu falo a história maravilhosa porque ele morreu por mim e por você. Porque ele viu esperança na gente. Que a gente dá para ser salvo. Então, demos uma breve introdução, por cima de tudo mais ou menos. Mas mesmo assim, a gente vai estar lendo aqui a palavra de Deus, a Bíblia, que é importante também que a gente leia. É fundamental. A leitura é vitamina. É vitamina. E a gente aprende mais com a leitura. Então, Marcos capítulo 15, né? Do versículo 21 ao versículo 31. 10 versículos poderosos da palavra de Deus, onde vai se compreender que Jesus ele morreu por mim e por você. E jamais ele fez alguma coisa. Foi morto inocentemente. Ele não blasfemou, ele não xingou, ele fez o que a palavra de Deus tinha que fazer para ela ser cumprida. Tudo é cumprimento da palavra de Deus. Então certas coisas que estão aqui têm que acontecer, como Jesus sempre tem mencionado, precisa acontecer para a palavra de Deus ser cumprida, para as pessoas verem que a palavra de Deus ela é verdade, ela acontece mesmo, é uma vida viva aqui de todos os dias. Então vamos lá. E o tema aqui hoje é a crucificação de Jesus Cristo. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Então aqui já vimos que tinha um homem, né, chamado Simão, que tinha 2 filhos, que esteve ali observando Jesus. E aqui vai mencionar muito porque precisou dele para carregar a cruz, porque Jesus não estava mais aguentando, estava muito machucado, cansado e exausto pelo tempo que ele foi preso, foi chicoteado. Então ele tinha perdido de sangue, ele estava cansado porque ele não comia, nem água ele bebia, então estava muito exausto. Então os soldados convocaram esse homem para pegar a cruz, carregar até certo ponto e depois entregar novamente para Jesus. Vamos lá acompanhar. Os soldados obrigaram, viu? Obrigaram esse homem a carregar. Obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para um lugar chamado Golgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Tinha até um local ali, tinha até um nome específico. E é onde crucificava as pessoas. Onde foi crucificado Jesus e mais 2 homens.
Olha só, queriam dar a ele vinho misturado com um calmante, chamado mirra, mas ele não bebeu. Jesus estava com sede, muita sede. Mesmo assim, a maldade deles era tanta, porque queria dar um calmante para ele, um vinho chamado mirra, mas ele não aceitou. Ele não aceitou porque saberia que seria prejudicial a ele. Já estava com o corpo praticamente todo machucado, todo prejudicado. E eles queriam mais prejudicar Jesus. Eles queriam ver Jesus sofrer até o último dia da sua vida. Em seguida, os soldados os crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Olha que humilhante. Humilhante como eram os soldados antes. Eles tiravam a sorte, jogavam um dadinho. Quem ficaria com uma parte ou com a outra parte, repartiriam a parte que poderiam rasgar, sabe? Rasgar as vestes de Jesus. Tirar um dadinho. Isso também não é legal. Nada aqui é legal do que esses malfeitores fizeram com Cristo. Nada é legal do que essas pessoas más fizeram com Cristo. Não tem como ser legal. Isso é triste. Porque Jesus morreu por todos nós. Veio livrar nós desse tipo de pessoa, desses tipos de vícios, desses tipos de coisas que eles fazem, mas não são coisas boas. E eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. Tinha um horário específico para fazer isso com Jesus. Eles queriam fazer o mais rápido possível, mas fizeram às 9 horas da manhã. E crucificaram Jesus. Puseram-se em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusações contra ele, o rei dos judeus. Olha, um homem inocente preso, o Messias, o Filho de Deus. E ainda colocaram uma tabuleta escrito coisas que ele não fez. O rei dos judeus, Jesus. Eles queriam praticamente humilhar Cristo de todas as formas, todas. Com Jesus crucificado também, 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que a Escritura Sagrada dizem. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Jesus, quando foi preso, e antes de ser preso também, ele era procurado. Realmente, não só ele, como vários evangelistas, apóstolos, servos de Deus, eram procurados, caçados como criminosos. Sendo que a vida inteira só falaram de salvação, amor, paz, alegria, felicidade, espantar demônios, livrar de vocês todo o mal. Então, o que tem de mal a isso? Nada. Simplesmente o que eles fizeram foi ajudar os povos, ajudar todos nós a se livrar de coisas más, vícios, tá doente, enfermos, curar a gente, ensinar de amor, da paz, da alegria, o importante é a gente ter a nossa família. Então eles ensinaram coisas praticamente maravilhosas. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim, tá vendo? Até os que passavam por ali insultavam Jesus. Por mais que Jesus veio morrer por nós, por nosso pecado, salvar a gente, e as pessoas insultavam Jesus. Insultava um homem inocente, o Filho de Deus. Assim é as pessoas antes, assim são muitas das pessoas também hoje. Os tempos de hoje não é diferente de antes, não. Acontece a mesma coisa. Não vão crucificar Jesus na cruz, que não tem como. Ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Mas se ele viesse em carne de novo, as pessoas faziam isso de novo. Fazia, porque as pessoas são más. Realmente é assim. É por isso que ele veio, para nos salvar. Olha só. Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve a si mesmo. Então, eles ouviram Jesus falar que alguns versículos atrás, que o templo ele destruiria em 3 dias, ele construiria. Então, eles começaram a tirar sarro, caçoar
Desce daí então, se você é o filho de Deus. Se você descer daí, eu vou acreditar que você praticamente é o filho de Deus. Então eu vou crer em você. Se é que você vai conseguir descer daí. Eles caçoavam, eles humilhavam, eles xingavam Jesus. Xingavam. Olha só. O chefe dos sacerdotes e os mestres das leis também caçoavam, dizendo. Então, todo mundo que esteve ali, caçoavam dele. Todos caçoavam, todos, líderes e sacerdotes. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Então, essa era as palavras dele. Se salva. Se você é o filho de Deus, é Jesus, como tem salvado o mundo, por que não se salva? Eles mal sabiam que Jesus vinha para morrer por todos nós, para salvar todos nós. Essa era o cumprimento da palavra de Deus, porque ele precisava vir e morrer por nós, salvar a gente. Então, eles queriam fazer algo que era contra a palavra de Deus, porque ela foi mencionada que Cristo morreria por nós. Tudo isso iria acontecer. Então, se ele se salvasse da cruz, saísse dali, já era contra o evangelho de Deus que estava escrito. Porque a palavra de Deus mencionou que ele seria crucificado. Então não tinha como ele sair dali. Não tinha. Por isso que fala que ele ficou ali, ele morreu ali e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi liberto. Ele foi livre, ele voltou praticamente diante do Pai. Voltou. Olha só. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz. E então creremos nele. Creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também os insultavam. Para vocês verem, eles queriam ver que Jesus descesse dali, para eles crerem em Jesus. E os ladrões do lado, mesmo também nas mesmas situações de Jesus, preso, com as mãos parafusadas, né? E ainda insultavam Cristo. Jesus não se defendia. Ele não falava nada. Simplesmente ele falava para Deus: tenha de misericórdia desse povo. Não sabe o que está fazendo. Até mesmo na hora da morte de Cristo, ali ele sofrendo, machucado, ele falava: tenha misericórdia deles. Eles não sabem o que está fazendo, assim falava para Deus. E realmente, eles não sabiam o que estava fazendo mesmo. O inimigo já estava tomando posse da vida de todos ali. O inimigo já controlava eles, manipulava, já era marionete na mão do inimigo. Nunca seja marionete na mão de inimigo. Seja luz, seja de Deus. Não seja trevas. Jamais seja trevas. Seja seguidor de Cristo. Seja como Jesus. Semelhança a Ele. Espelhe-se em Ele. Amor, paz, alegria. Espantar demônio. Família, justiça, verdade. E assim, Cristo veio para nos salvar. Então, essa passagem aqui hoje, a gente vai ficando por aqui. São 10 versículos poderosos da Palavra de Deus, onde a gente aprende muita coisa maravilhosa, beleza? Então, que Deus abençoe a todos. O Momento Tamo Junto Nessa falou e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Uhul!